Olá a todos, aqui Antônio novamente falando. Vamos agora para a parte final do nosso segundo módulo do treinamento do Google Workspace, onde nós vamos estudar agora um pouco sobre os editores do Google. Nós vamos praticar um pouco sobre os editores do Google, né? Os editores são aqueles recursos de colaboração, aquelas ferramentas também que nos permitem fazer edições, como o Google Documentos, que seria como se fosse o Word, o Google Planilhas, que seria como se fosse o Excel, e o Google Apresentações, né, que tem aí as mesmas funções do PowerPoint da Microsoft. Tá? Os editores do Google, vocês todos vão ver que eles têm aquela mesma ideia do material design, né, com as mesmas, aquela interface gráfica, aquela distribuição gráfica muito parecida. E isso facilita muito a interação de vocês aí, a adoção de vocês no momento em que vocês estiverem utilizando a plataforma das primeiras vezes, tá? No geral, nos editores eu vou poder criar e editar textos, apresentações, planilhas, né? Eu vou poder colaborar em tempo real com o meu colega. Então, enquanto eu estiver editando uma página de um documento, ao mesmo tempo o meu colega pode estar editando uma outra página. Enquanto eu estiver editando uma célula de uma planilha, um colega pode editar uma outra célula, uma outra coluna da mesma planilha, tá? Eu consigo, assim que eu terminar de editar o meu texto, a minha planilha, a minha apresentação, eu já consigo enviar ela por e-mail, tá bom? Consigo gerar um PDF e já enviar esse documento por e-mail. Eu consigo utilizar também, tá, de modo offline, os editores do Google. Nós configuramos o modo offline na aula do Google Drive, e essa configuração ela vai valer agora para os editores do Google. Então, mesmo que eu não tenha conexão com a internet, eu consigo aí editar os meus documentos, os meus arquivos. Tá? Eu tenho a integração desses editores com o meu Google Chat e com a minha agenda, ou seja, eu consigo editar um documento através do Google Chat enquanto eu converso com um colega lá. Nós vamos ter a oportunidade de ver isso acontecendo. Também eu consigo adicionar, né, um documento. Às vezes eu crio uma pauta de uma reunião, por exemplo, no Google Documentos, eu consigo adicionar esse arquivo lá no meu Google Agenda, que nós vamos ver no nosso último módulo. Bom, eu também consigo enviar esse documento para transmissão de tela, num compartilhamento de tela, no momento em que eu estiver numa reunião dentro do Google Meet. Uma vez que eu esteja ali, já estou com a reunião criada, a reunião já está em andamento, caso eu abra um dos editores, eu consigo enviar essa minha apresentação, esse meu documento, direto para a tela do compartilhamento da minha reunião do Google Meet, tá? Com um simples clique. Eu tenho também diversos complementos para os editores, assim como eu tenho lá para o Gmail, para o Google Drive. Eu consigo editar arquivos do Office sem que eu precise converter nos editores do Google. E aí a gente tem um grande trunfo, porque algumas das vezes nós utilizamos os editores do Google, mas um cliente não usa, um fornecedor não usa, ele tem ali um ecossistema de pacote Office, então sem precisar ficar realizando conversões, eu vou conseguir editar o documento no modelo DocX, no modelo XLS, para poder devolver esse documento editado para quem eu esteja colaborando de maneira externa. Tá joia? Eu consigo também adicionar comentários nos editores do Google, convidando pessoas para participar, para que essas pessoas possam contribuir numa determinada planilha, num determinado documento. E eu tenho também um chat em tempo real. Da mesma forma que eu tenho um chat em tempo real no Google Meet, eu posso utilizar um chat interno dentro de um documento, dentro de uma planilha, para que eu possa ali contribuindo e colaborando em conjunto com um colega enquanto eu estou trabalhando no documento. Tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa prática, tá? Nós vamos fazer aqui uma prática em paralelo entre o Google Planilhas e o Google Documentos. Vocês vão ver que os recursos são bem parecidos, tá joia? Nós não vamos aqui neste primeiro momento adentrar em recursos de
como criar fórmulas, como fazer ah, personalização, né, no Google Documentos, personalizações relacionadas ali a, a configurações de espaçamento, formatação, porque isso é tudo muito padrão, né? Nós temos isso da mesma forma que nós temos lá no Word, então nós não vamos entrar nesse detalhe, nós vamos focar mais nas configurações e novidades e recursos diferenciados que nós temos nos editores do Google, beleza? Então, pessoal, eu estou aqui com o meu navegador de internet, já estou conectado na minha conta do treinamento, tá? E eu posso acessar os meus arquivos dos editores do Google de três formas. Ao clicar aqui no meu menu suspenso, eu consigo acessar os meus arquivos pelo Google Drive, pelo Google Docs, pelo Google Documentos, pelo Google Planilhas, né, e pelo Google Slides aqui, pelo Google Apresentações, tá? Então, vamos pelo primeiro modo aqui, acessando pelo Google Drive, né? Nós temos aqui um Google Drive praticamente vazio, porque ele é de demonstração. Então, nós temos aqui as nossas pastas, tá? Vou criar uma pasta aqui nova. Vou vir aqui em novo, nova pasta, editores do Google. Vou criar essa pasta aqui, lembrando também que eu consigo criar essa pasta através do meu computador, né, diretamente pelo meu computador, editores do Google. E dentro dessa pasta eu vou criar os meus arquivos, tá? Então, se eu vou trabalhar num arquivo a partir do zero, do início, eu posso vir em novo e criar um novo documento do Google. Tá joia? A versão de vocês oferece também a criação de um novo documento baseado em um modelo que nós vamos ver no final. Tá joia? Mas, por enquanto, nós vamos criar aqui um documento em branco. Uma vez que eu clicar aqui, ele vai abrir para um documento novo e automaticamente esse documento já vai ser salvo aqui dentro da minha pasta Editores do Google. A partir do momento que eu efetuar uma primeira e qualquer alteração neste documento que está sendo criado, ele automaticamente vai criar uma cópia desse arquivo. Esse arquivo vai ser salvo automaticamente do meu Google Drive. Tá bom, pessoal? Então, eu tenho aqui algumas dicas novas aqui de recursos novos que eu tenho no Google, nos editores do Google. Tá? Vou dispensar por enquanto. Então, eu tenho aqui na parte superior a guia escrito documento sem título. Então, esse documento ele é novo. Se eu começar a digitar treinamento, ok, ele vai salvar esse arquivo já lá no meu Google Drive. Aqui no meu Google Drive, o meu documento está salvo na pasta onde eu criei ele. Então, se ele ainda aparece como documento sem título, uma vez que eu clique nele, ele já vai puxar automaticamente a minha primeira linha digitada e já vai me sugerir o nome para o meu arquivo. Ele já vai deduzir que a primeira linha normalmente é o título, né, do meu documento, então ele já vai me sugerir aqui como treinamento. E a todo momento que eu estou efetuando uma alteração, ele vai salvando automaticamente esse arquivo aqui no meu Google Drive. Tá bom, pessoal? Então, vamos fazer aqui uma visualização geral aqui do nosso documento, tá? Eu tenho aqui na parte superior uma forma de alterar o nome do meu arquivo, tá? Se eu quiser colocar aqui 2023, dou Enter, ele vai alterar automaticamente, ele vai alterar aqui também no meu Google Drive, tá bom? Eu tenho a estrela simbolizando o quê? Que eu posso favoritar, eu posso tornar este arquivo aqui um favorito, para que fique mais fácil de eu encontrá-lo lá no meu Google Drive. Vocês lembram aí do último treinamento? Nós temos aqui os nossos arquivos que estão com estrela. O nosso arquivo do Docs aqui ainda não está como estrela. Se eu marcá-lo aqui como uma estrela, ele vai passar a aparecer aqui na minha guia com estrela lá. Ele já está aparecendo aqui, tá bom? Como eu criei esse arquivo dentro de uma parte específica, né? Eu tenho aqui o meu Drive, eu criei a parte de do Google e criei o meu arquivo dentro dessa parte. Automaticamente, ele já vai aparecer dentro aqui da minha pasta de editores do Google. Ah, Antônio, errei aqui, criei o meu arquivo na pasta errada. Basta eu clicar aqui nesse ícone de mover. Vocês podem perceber que é o mesmo ícone que eu tenho lá no Gmail, que tem a mesma função. Eu quero mover. No Gmail, eu movo um arquivo, um e-mail, perdão. Aqui eu posso mover o arquivo. Ah, não,
eu não quero tirar ele aqui de dentro da minha pasta, eu não quero mover ele aqui para o meu Drive, não. Ao invés de mover ele para o meu Drive, eu quero mover ele para dentro de uma pasta de editores do Google. Então, aqui mesmo eu consigo criar uma nova pasta e o nome, posso dar um nome para essa pasta. É o nome de documentos. E aí sim, eu vou organizar o meu arquivo treinamento dentro da pasta documentos. Clico mover para cá. E aí o que vai acontecer aqui no meu Google Drive, pessoal? Ele vai criar a pasta documentos para mim, tá? E já moveu aqui o meu arquivo treinamento, tá joia? Para dentro da minha pasta documentos. E aqui a minha estrela que eu marquei para favoritar o meu arquivo também aparece aqui ao lado do meu arquivo. Se eu volto para a minha tela de editores do Google, eu vejo que o meu arquivo sumiu, porque eu já movi ele para dentro aqui de documentos. Tá bom, pessoal? O movimento contrário, claro, ele também é válido, né? Eu posso clicar aqui, como nós já vimos no treinamento anterior, né? Posso mover aqui, retirar esse arquivo dessa pasta e movimentá-lo para uma outra pasta que eu desejar, tá bom? Bom, esse terceiro ícone, perdão, ele vai mostrar aqui o status do meu documento, tá? No momento aqui, o meu arquivo ele não está disponível para ser utilizado de maneira offline, ou seja, caso eu perca a conexão com a internet, eu não consigo continuar editando esse arquivo. Então, eu vou aproveitar aqui, vou ativar o modo offline para os meus arquivos, tá bom? Lembrando, pessoal, que o modo offline ele vai valer para os editores do Google só, para arquivos que sejam no Google Documentos, Google Planilhas ou Google Apresentações, tá bom? Então, ok, eu atualizei, dentro da nuvem aparece um Vzinho e agora este documento ele vai estar disponível para que eu possa alterá-lo de forma offline, tá? E todas as últimas alterações que eu realizei nele também já estão salvas. Seguindo aqui, pessoal, no nosso overview aqui, na nossa primeira visualização de um editor do Google, eu tenho aqui as alterações, as edições que eu fiz, que a gente chama de histórico de versões. Então, eu consigo visualizar todas as últimas alterações realizadas nesse documento. Inclusive, eu consigo voltar para um ponto anterior, tá bom? Então, eu fiz algumas alterações nesse documento, mas lá na frente eu identifiquei que a base dessas alterações estavam erradas. Isso acontece muito, às vezes, em planilhas, né? Eu adiciono um dado de uma planilha e aí eu vou efetuando cálculos, alterações baseadas naquele primeiro dado que eu adicionei. E se um momento eu identificar que aquele dado esteja errado, eu posso ir no histórico de versões e recuperar a versão anterior antes daquele dado que foi adicionado. Então, eu tenho aqui o histórico de versões, onde eu vou visualizar quem efetuou a alteração e que horas e em que data essa alteração foi efetuada e qual foi a alteração. Tá bom, pessoal? Clico aqui na setinha para voltar e eu volto para a minha tela principal. Aqui eu consigo adicionar comentários, tá? Eu consigo visualizar e adicionar comentários sobre este documento, tá joia? Então eu posso aqui pegar esse título que eu criei, tá? E adicionar aqui, ó, um comentário, tá? E eu posso também marcar uma pessoa para que essa pessoa possa opinar ou dar alguma contribuição para esse documento. Então eu estou aqui trabalhando, né, com o Antônio, como nós estamos trabalhando desde o começo, eu vou marcar o Antônio e vou fazer um comentário aqui. O que você acha deste título? O Antônio, se eu clico em atribuir Antônio, eu estou falando para o Antônio que, olha, Antônio, eu quero que você resolva isso para a gente, tá? Quero que você me dê uma resposta, eu quero que você resolva isso daqui. E eu clico em atribuir, o Antônio ele vai receber um e-mail. Antes que ele receba este e-mail, eu preciso compartilhar esse arquivo com o Antônio, porque ele ainda não tem acesso a ele, esse arquivo é novo. Tá? Então eu posso aqui, na janela que abrir, dar permissões apenas de comentador para o Antônio só vai poder comentar esse arquivo, vai falar, não, tá ok, tá legal o treinamento, esse título aí tá bom. Ou o Antônio vai poder editar esse arquivo. Tá? Então, eu vou dar permissão para o Antônio aqui, de editor, tá joia? Vou clicar em comentar. Aqui vem aquela mensagem falando que eu estou compartilhando com o domínio externo, ok?
o Antônio é confiável, eu vou compartilhar com ele. E nesse momento o Antônio vai receber um e-mail lá no Gmail dele. O legal é que por dentro do próprio Gmail, o Antônio consegue já responder a essa pergunta que eu fiz aqui no documento. Ele não precisa abrir o documento. Ele vai ter uma pré-visualização do comentário que eu fiz e por dentro do próprio Gmail ele já vai conseguir responder a esse comentário. Tá bom, pessoal? Então, aqui nos comentários eu posso atribuir uma função ou eu posso atribuir um comentário direcionado para alguma pessoa. Beleza? E aqui eu tenho um ícone de transmissão direta no Meet. Se eu já estiver em uma reunião e eu clicar aqui nesse ícone da câmera, ele vai me mostrar aqui as reuniões que estão em andamento, tá bom? Ou então ele vai me mostrar uma reunião que está programada para acontecer num futuro próximo. E aí ele já vai adicionar esse documento dentro da minha reunião, tá bom? Caso eu não esteja em nenhuma reunião, queira iniciar uma agora, não tem problema, eu posso iniciar uma nova reunião a partir daqui, ou então eu posso ingressar com este documento em uma reunião já existente que alguém tenha me fornecido o código dessa reunião, tá bom? O próximo ícone vai me permitir compartilhar esse documento, então eu tenho aqui já um compartilhamento com o Antônio, tá bom? E além de tornar o Antônio um comentador ou um editor, eu posso permitir que o Antônio apenas leia, apenas veja esse documento. Tá? Eu posso adicionar uma data de validade para que o Antônio não consiga mais acessar esse arquivo depois de uma determinada data. Assim como eu consigo fazer lá no meu Gmail, eu consigo eliminar um e-mail depois de uma determinada data, como nós já vimos no primeiro módulo, tá bom? Eu posso também, eu vou tirar aqui a data, né, remover a data de validade, eu posso também transferir a propriedade desse arquivo. Sempre que eu crio um arquivo nos editores do Google, a propriedade desse arquivo ela é minha, tá bom, pessoal? Então, eu posso transferir a propriedade deste arquivo para um terceiro, tá? Agora, eu posso apenas transferir a propriedade desse arquivo para um terceiro que esteja dentro do meu domínio. Eu não consigo transferir a propriedade do meu arquivo para uma pessoa que esteja fora do meu domínio, tá bom? Então, como está aqui o meu tipo de acesso? Eu tenho 3 tipos de acesso. Restrito, onde só as pessoas no qual eu compartilhei o acesso vão poder acessar esse arquivo. Eu posso compartilhar esse arquivo com todas as pessoas que fazem parte do meu domínio, ou eu posso compartilhar esse arquivo com qualquer pessoa que esteja na internet. Basta que essa pessoa tenha acesso ao link. Tá? Se eu clico em qualquer pessoa com link, ele vai me permitir aqui gerar um link. Eu posso copiar este link para compartilhar com quem eu quiser. A gente não recomenda, né? A gente recomenda que vocês tenham muito cuidado ao compartilhar com uma pessoa externa, porque é perigoso, né? Vocês podem estar compartilhando um dado aí sensível da empresa. Então, sempre aqui manter restrito a recomendação e compartilhar com pessoas específicas, tá bom? Então, eu ainda posso, nessa engrenagem, alterar, não permitir que o Antônio possa alterar permissões e possa compartilhar com outras pessoas, e eu ainda posso impedir que o Antônio, se ele for um leitor ou se ele for um comentador deste arquivo, eu posso impedir que ele veja a opção de download, de imprimir esse arquivo e também de criar uma cópia dele, tá bom? Só mesmo se o Antônio tirar um print dessa tela ou tirar uma foto, que ele vai conseguir aqui extrair alguma informação desse arquivo, tá bom, pessoal? Então, a minha guia de compartilhar vai me permitir tomar as mesmas ações que eu já consigo tomar lá no meu Google Drive quando eu quero compartilhar um item ou uma pasta com alguém. Tá joia? Então, como eu comentei com vocês, nós não vamos passar aqui por recursos que são básicos, refazer, desfazer, impressão, zoom, né? Se eu quero aqui formatar o meu texto com título, com subtítulo, com fonte, tamanho de fonte, tudo isso aqui é bem autoexplicativo e vai seguir a mesma linha do Word. Nós vamos passar aqui pelo nosso menu para ver algumas informações importantes. Eu posso abrir um arquivo direto do meu computador. Eu tenho um arquivo do Word, por exemplo, e eu quero abrir um arquivo direto do meu computador. Então, eu posso vir aqui no botão Abrir e abrir um arquivo do meu computador que esteja no formato de Word. Eu posso criar uma cópia desse meu arquivo,
tá bom? Eu posso aqui também, por este botão, compartilhar com outras pessoas, e eu vou ter o mesmo recurso de compartilhar que eu tenho aqui no canto superior direito. Eu consigo enviar esse arquivo diretamente por e-mail. Tá? E esse recurso é bem interessante, pessoal, porque eu economizo tempo, eu pulo etapas. Se eu clico em enviar esse arquivo por e-mail, eu posso selecionar uma pessoa para enviar esse arquivo, tá bom? Posso, inclusive, mandar uma cópia para mim. Eu posso colocar no assunto do e-mail, ele automaticamente aqui me sugere. Fechei aqui, vamos voltar. Antônio, posso mandar uma cópia para mim. Ele vai me sugerir aqui como assunto o nome do documento. E eu posso colocar aqui uma mensagem qualquer, né, para que a pessoa que vai receber esse arquivo possa saber do que se trata, tá bom? Então, eu não quero anexar, se eu não quiser anexar, né, se eu quiser incluir o conteúdo deste arquivo no próprio corpo do e-mail, eu posso selecionar essa caixa e eu posso já enviar esse arquivo como um PDF. Tá? Então, assim, esse arquivo que eu estou editando no Google Documentos, se eu clicar em enviar, o próprio Google Documentos vai gerar um PDF e já vai mandar ele por e-mail para o Antônio de Freitas, tá bom? Eu ainda consigo enviar esse arquivo em outros formatos, inclusive num formato .doc, que é o formato do próprio Word, tá joia? Então, eu trabalho com o Google Documentos, mas o meu cliente, o meu fornecedor, não trabalha com o Google Documentos, ele trabalha com o Word, não tem problema. Eu posso criar uma versão do Word aqui mesmo e ele já vai, o próprio Google Documentos já vai converter esse arquivo em Word e o meu destinatário vai receber esse arquivo lá como um arquivo do Word. Tá bom, pessoal? Além de mandar este arquivo por e-mail, eu consigo mandar a todas as pessoas que estão colaborando neste arquivo neste momento. Tá? Então eu posso aqui, ele já vai automaticamente aqui, ó, selecionar o Antônio, que é a pessoa na qual eu estou trabalhando com esse arquivo colaborativamente neste momento, tá bom? Então esse recurso aqui de mandar por e-mail, ele é bem interessante, porque ele economiza etapas, né? Eu vou baixar esse arquivo, vou entrar no meu Gmail, vou criar um anexo. Por aqui eu consigo fazer tudo isso. Tá? Eu consigo fazer também um download dele para o meu próprio computador, em vários formatos, inclusive em PDF e em DocX. Tá? E eu consigo enviar esse arquivo para aprovação. É bem interessante também, é muito utilizado na construção de contratos. Né? Se eu tenho uma pessoa responsável por digitar um contrato e eu tenho uma segunda pessoa, um superior, para aprovar, para fazer uma checagem dupla. Então, eu crio o corpo do meu texto, eu coloco ali todas as informações e envio esse documento para aprovação. Então, eu posso enviar esse documento para que alguém possa fazer uma segunda verificação nele. Tá joia? Então, eu coloco aqui a pessoa que vai aprovar o meu documento. Se eu quiser enviar uma mensagem para ela, eu posso colocar aqui. E também posso colocar uma data de conclusão. Essa pessoa precisa validar esse documento até uma determinada data. Tá joia? Quem vai validar o meu documento? Eu posso permitir que essa pessoa edite esse arquivo. Eu posso permitir também eu posso também bloquear esse arquivo antes de enviar ele para que seja aprovado. A pessoa na qual eu estou enviando vai receber um e-mail, ela vai conseguir abrir esse arquivo através de um link para realizar ou não a aprovação deste documento. Tá bom? Seguindo aqui também, nós temos o recurso de renomear o meu arquivo, mover ele para uma outra pasta, adicionar ele como um atalho em uma outra pasta do meu Google Drive, igual nós já vimos lá no Google Drive, nós conseguimos adicionar atalho e com isso nós economizamos espaço, né, dentro do nosso Google Drive. Além do que, se eu editar esse arquivo principal, automaticamente o meu atalho também será alterado. Eu posso mover esse arquivo para a lixeira, tá bom? E bem interessante esse recurso aqui, muito importante a gente frisar, que quando eu clico em mover para a lixeira, ele me dá duas opções. Eu posso remover ele da lixeira, ou seja, eu posso voltar com este arquivo para a minha pasta original, ou então não, eu quero remover este arquivo e eu quero acessar a minha tela inicial. Se eu clico em acessar a minha tela inicial, eu vou voltar
para a minha tela de documentos, minha tela principal, e esse arquivo ele já não vai mais aparecer lá para mim. Eu não quero excluir ele ainda, eu vou remover da lixeira para continuar aqui a minha demonstração. Tá? O histórico de versões nós já vimos, temos um ícone aqui para o histórico de versões como um atalho na parte superior. Tornar disponível offline também nós já vimos aqui neste ícone de atalho. Nós já tornamos esse arquivo aqui offline. Nós temos aqui alguns detalhes sobre como contagem de páginas, contagem de letras, alguns detalhes informativos sobre esse documento, o idioma principal desse documento, porque eu tenho um recurso de autocorreção, então o recurso de autocorreção vai funcionar baseado no meu idioma, tá bom? As configurações de página, eu vou conseguir definir algumas informações sobre margem, como né, edição de margem, por exemplo, e também eu posso imprimir esse arquivo aqui através de uma impressora. Tá? Botão editar, nós vamos ter aqui os recursos padrão, que nós temos em todos os tipos de editores de arquivo. No modo de visualização também, ele é bem autoexplicativo, eu consigo exibir ou ocultar a minha régua, o layout de impressão, bem como funciona nos documentos do Word, tá bom? Na guia inserir, nós vamos ter aqui alguns recursos bem interessantes. Na guia inserir, nós temos aqui recursos igual no mesmo formato que nós temos no Word. Mas eu gostaria de destacar alguns que são diferentes e vão ajudar vocês no dia a dia. Primeiro, o de inserir uma imagem direto pela web. Eu consigo adicionar uma imagem que está no meu Google Drive, eu consigo adicionar uma imagem direto de uma câmera, da câmera do meu notebook ou de uma webcam que eu tenha conectado no meu equipamento, mas também eu posso aqui fazer uma pesquisa direto na web, sem sair do meu documento. Então, basta eu clicar aqui em fazer pesquisa na web, que ele vai abrir uma janela na lateral para mim, e eu posso fazer uma pesquisa. Eu vou fazer uma pesquisa simples, né? Lobo Guará. E aí ele já vai me trazer as mesmas imagens da web que eu teria se eu estivesse efetuando uma pesquisa, abrindo uma nova guia e efetuando a pesquisa. Então, eu vou fazer aqui, vou dar um clique, selecionar e vou inserir. Então, este aqui é um recurso bem interessante que facilita também aqui o meu uso no dia a dia, onde eu não preciso abrir o meu Google, pesquisar pela imagem, salvar a imagem, anexar a imagem dentro do meu documento. Eu consigo aqui fazer a pesquisa direto por dentro do meu documento na plataforma de buscas do Google. Tá? Temos também aqui algumas opções novas. Essas 3 opções aqui são recursos novos lançados pelo Google, onde eu consigo adicionar um emoji na minha conversa. Tá? Então, no meu texto aqui, teste, treinamento, vocês podem ver aqui que ele já está me oferecendo algumas opções de autocompletar, como né, se eu dito olá, bom dia, estamos criando este documento, e aí ele já começa a me sugerir o para, e aí se eu clico em tab, ele vai autocompletar, tá bom? Então, uma outra forma de adicionar um emoji é através aqui, né, digitando emoji, @emoji, ele vai me dar aqui a opção também de adicionar novos emojis dentro do meu texto, tá joia? Eu consigo adicionar alguns ícones inteligentes, como de data, como pessoas que eu posso marcar no meu documento, como eventos que eu tenho na minha agenda, lugares, um cronômetro, onde eu posso cronometrar aqui, marcar um tempo por dentro aqui do Google Documento. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um lugar. Eu quero pesquisar um lugar. Conselho Regional de Medicina Veterinária, Mato Grosso. Então ele achou aqui, ó, né, Conselho Regional de Medicina Veterinária, Rua Chofi, Santa Rosa, Cuiabá. Então eu consigo aqui adicionar esse local no meu documento, tá? E aí eu tenho uma interação maior, né? Eu consigo ver aqui uma miniatura do Google Maps, uma foto. Então
esses recursos novos na guia Inserir, principalmente desses ícones inteligentes, são muito úteis para a gente poder usar no dia a dia, tá joia? Eu posso também adicionar uma pessoa, colocou um arroba, ele já vai pesquisar aqui. Eu tenho, por exemplo, o Antônio, né? Eu posso colocar aqui o nome do Antônio. Uma vez que eu coloque o Antônio e ele ainda não esteja recebendo o compartilhamento desse arquivo, vai ser aberta aqui uma janela para que eu possa compartilhar esse arquivo com o Antônio. Então, se eu posso pegar aqui qualquer outra pessoa, aqui ele não vai encontrar para mim, porque eu ainda não interagi com essa pessoa em outro momento. Mas à medida que eu já tiver tido uma interação, uma troca de e-mail, um compartilhamento de arquivo, ele vai começar a me sugerir essas pessoas automaticamente, como ele me sugeriu aqui o Antônio, para que eu possa marcá-lo e eu possa continuar aqui digitando o meu texto com um assunto relacionado ao Antônio. Eu consigo também criar aqui um menu suspenso com algumas opções de seleção. Eu posso tanto criar um novo menu com as opções que eu queira, como também posso utilizar aqui menus pré-definidos, né? Eu tenho aqui status do projeto, eu tenho 4 menus suspensos pré-definidos. Então, eu posso aqui utilizar, poxa, nesse momento aqui eu tenho em andamento, né? E posso também criar menus suspensos para poder dar, como se diz, uma vida, né, para o meu documento, para que ele possa ficar mais amigável e as pessoas tenham uma facilidade maior também de entender em que ponto que está uma determinada tarefa, uma determinada demanda, né, as pessoas aqui que estão envolvidas nessa tarefa, envolvidas nesse documento. Tá? Gostaria de destacar esses itens aqui, emoji, ícones inteligentes e menu suspenso, que são muito úteis no dia a dia, né, que podem ser muito úteis e trazer uma nova forma aí de colaboração aí nos documentos para vocês. Bom, então a gente tem as marcas d'água, temos também como adicionar cabeçalho e rodapé, numeração de página, todos esses itens, né, eles têm aí a mesma função e funcionam da mesma forma que os itens disponíveis já lá no documento do Word. Beleza, pessoal? Então, seguindo aqui nas guias, né, nessa guia superior, nós vamos ter os mesmos tipos de formatação que nós já temos lá no Word disponível. Eu posso dividir o meu texto em várias colunas, eu posso ajustar alinhamento e recuo, né, como que eu quero o meu parágrafo, se eu quero como título, como subtítulo. Tá? Citações também é um recurso muito interessante, um recurso novo que nós temos aqui no Google Documentos, onde ele vai formatar o meu texto para uma citação, que eu tenho aí alguns parâmetros específicos para criar citações em documentos, tá bom? Então, eu tenho aqui o dicionário, onde ele vai me dar aqui o significado, né, de uma determinada palavra baseada no dicionário. Ele vai me dar a informação certinha de uma determinada palavra, e isso me ajuda a saber se eu estou colocando a palavra um termo da maneira certa, se eu tenho uma melhor forma de escrever aquele texto, aquela frase. Tá? Eu tenho também a opção de traduzir um documento. Às vezes eu posso receber um documento em um outro idioma, basta eu abrir esse documento aqui no meu Google Documentos, que eu vou conseguir traduzir ele do idioma original para o meu idioma. E também consigo fazer a digitação por voz. À medida que eu vou falando, ele vai completando o texto aqui. E é bem real, é bem prático, tá? É bem preciso essa digitação por fala. Tá bem, pessoal? Então, aqui nós vamos ter aqui os principais recursos muito parecidos com o que nós temos lá no Word, tá? Com um destaque especial aqui para a inserção de imagem direto da web, com a pesquisa direto para a web, tá? Os emojis para interagir no meu texto, os ícones inteligentes que vão buscar aqui informações baseadas em um determinado contexto e o menu suspenso. Tá bom, pessoal? Bom, para finalizar esse nosso overview sobre
os editores, né, nesse caso aqui nós estamos vendo os documentos do Google, nós vamos aprender como nós fazemos para importar um arquivo do Word para dentro do Google Drive e consequentemente, torná-lo editável aqui nos meus editores do Google. Então, eu tenho um arquivo aqui, que eu separei para vocês, do Word. Esse aqui é um modelo mesmo que nós temos disponível no Word, no Microsoft 365, e nós vamos passar aqui nele, só para que vocês possam ver que uma vez que eu faça a conversão para Google Documentos, eu não tenho perda nenhuma de recursos e de formatação do meu arquivo. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho um arquivo do Word, aí eu já deixei ele separadinho aqui. Eu vou voltar para a minha tela inicial do documentos do Google, que é uma das telas que me permitem criar um novo arquivo. Tá? Então, nós já vimos duas formas de criar um novo documento. Aqui, através do Google Drive, né, clicando no botão novo, Documentos Google, ou aqui dentro do Google Drive, clicando com o botão direito e selecionando Documentos Google, tá? Ou então através da página principal dos documentos, digitando docs.google.com, ou então vindo aqui no meu menu suspenso e abrindo a guia Documentos. Tá joia? Eu vou abrir um documento em branco, um novo documento em branco. Esse documento em branco que eu estou abrindo, como eu não estou abrindo ele a partir do meu Google Drive, qualquer alteração que eu fizer, ele já vai criar uma cópia e vai salvar. Mas, como eu não determinei uma pasta ainda, ele sempre vai salvar lá na raiz do meu Google Drive. Então, eu vou criar aqui um nome para o meu documento, treinamento Google Documentos. Ok, ele já salvou as alterações e eu vou voltar aqui no meu Google Drive, eu vou voltar na raiz do meu Google Drive. Olha ele aqui, ó, documento sem título, 19 horas e 8 minutos, então é o documento que eu acabei de criar, ele vai cair aqui na raiz do meu Drive. Ah, Antônio, eu não quero esse documento na raiz do meu Drive, eu quero ele lá nos meus editores do Google. Eu posso, pelo Google Drive, clicar e mover ele aqui para dentro, ou então, como nós vimos anteriormente, eu posso clicar no botão mover aqui dentro aqui do meu documento. Então, eu vou pegar, ele está aqui na raiz do meu Drive, eu vou movê-lo para dentro de editores do Google. Ok, mover para cá, ele moveu lá para dentro do meu editores do Google. Tá? Ah, mas Antônio, eu quero fazer o upload de um arquivo, né, que eu tenho de Word. Não tem problema. Vamos lá, eu vou vir em arquivo, abrir, e eu tenho a opção aqui, upload, procurar. E aí eu vou procurar um arquivo do meu computador. Eu tenho esse arquivo aqui na minha área de trabalho, treinamento, que é aquele arquivo que eu mostrei para vocês anteriormente. Esse arquivo aqui, ó. Então, como que ele vai aparecer aqui para mim? Ele interrompeu aqui o upload. Vamos realizar ele aqui de novo. Abrir. Vou fazer o upload. Vamos aguardar ele fazer o upload. Aí ele vai criar um novo arquivo. Esse meu arquivo eu chamei ele de exemplo treinamento. Vamos aguardar ele carregar todas as informações que nós tínhamos lá no Word e está aí o nosso arquivo, da mesma forma que nós tínhamos ele lá como um arquivo do Word. Inclusive aqui nas colunas das tabelas, a numeração de página, tudo preservado, os ícones. Então, vocês vão passar agora a trabalhar dentro dos documentos do Google. Não tem problema. Vocês podem importar os documentos, as planilhas e as apresentações de vocês tranquilamente, que
todas as conversões necessárias serão feitas para que vocês consigam editar os arquivos aqui internamente, tá bom? Mas, Antônio, vamos lá. Você disse que tem um caso, né, onde o seu fornecedor, o meu cliente, não tem um documento não utiliza o Google Documentos, ele utiliza o Word lá. Como que eu vou fazer? Para que vocês não precisem ficar convertendo esses arquivos em arquivos do Google e depois convertendo novamente ao salvar em um arquivo docx, vocês conseguem editar um arquivo docx direto aqui dos editores do Google, tá bom? Como que eu posso fazer isso? Eu venho no meu Google Drive, clico em novo, clico em upload de arquivo. Eu vou subir o meu arquivo para o Google Drive. Qual arquivo? O meu arquivo de treinamento.doc. Vocês vão ver aqui que ele vai aparecer aqui na raiz do meu Drive com o mesmo nome do meu arquivo num formato de Google Documentos, mas com um W, indicando que ele ainda é um arquivo no formato docx. Tá? Então, eu vou editar o meu arquivo, eu vou dar 2 cliques nele, e ele vai abrir o meu arquivo num formato docx dentro do meu editor do Google. Então, esse arquivo, vocês podem ver aqui que ele aparece com uma tag .docx. Esse arquivo, eu posso... Esta é a edição de arquivos do Office. Tá? Ou seja, eu posso editar esse arquivo, fazer a edição que eu quiser. Eu não preciso salvar, porque ele vai salvar automaticamente a oportunidade. Teste aqui. Ele vai salvar o meu arquivo automaticamente. E aí eu posso voltar no meu Google Drive, se eu tiver o Google Drive para o computador instalado, e enviar esse arquivo como docx para o meu cliente, para o meu fornecedor, que ele vai conseguir abrir esse arquivo lá e vai conseguir ver ele alterado, com a alteração que eu fiz aqui num determinado campo. Eu consigo também trabalhar colaborativamente em cima desse documento. Então, por mais que ele seja docx, se eu compartilho esse documento com o Antônio, por exemplo, o Antônio vai conseguir acessar esse arquivo lá no Google Documentos dele e vai conseguir alterar ele em tempo real junto comigo. Tá bom, pessoal? Então, eu consigo aqui fazer qualquer interação desse arquivo mesmo ele estando em docx. Eu consigo alterar esse arquivo aqui. E o Antônio consegue, em tempo real, alterar esse arquivo dentro do Word? Não. Na verdade, o Antônio até consegue alterar esse mesmo arquivo lá no Word. Mas eu só vou ver as alterações que ele fizer aqui se eu der um F5, se eu atualizar a minha página e se também ele salvar esse arquivo lá manualmente no Word. Mas se ambos estiverem utilizando o Google Documentos, ambos vão ver as alterações em tempo real. Tá bom? Então, esse recurso aqui ele é bem interessante para que vocês não precisem ficar alternando, né, o formato do arquivo. Eu transformo em um formato do Google, depois eu transformo num formato docx novamente. Então, para que vocês não precisem ficar fazendo essas conversões, vocês conseguem editar esse arquivo já no modelo docx. Tá bom? Então, para finalizar, nós vamos ver aqui a opção de modelos, né? Antônio, essa proposta de serviços aqui é uma proposta que eu vou utilizá-la de agora em diante, eu só vou mudar aqui alguns dados dessa proposta, eu quero que ela seja um modelo para toda a minha organização. Ok, legal. Eu vou só renomear ela aqui como treinamento 1, para ficar fácil de achar ela lá no meu Drive. Como que eu faço para tornar este arquivo aqui um modelo? Vou abrir aqui novamente os documentos do Google, a minha página inicial de documentos. E eu vou ter aqui na parte superior da minha tela a minha galeria de modelos. Assim como eu tenho os modelos lá no pacote Office, eu tenho aqui algumas opções de modelos. Tá? Então, eu tenho modelos pré-determinados, pré-definidos,
E eu tenho aqui os meus modelos pessoais. Enquanto eu estava gravando esse treinamento, né, alguém, o Fabiano, provavelmente já subiu aqui um papel timbrado da empresa de vocês, tá? Então, esse modelo aqui de papel timbrado, ele vai ficar disponível para todas as pessoas da organização. Antônio, eu quero subir um novo modelo. Basta eu vir em enviar modelo, tá? Eu preciso aqui selecionar um documento, né? Eu quero criar aqui um modelo daquele treinamento, né? Eu renomeei ele para treinamento 1. Então, ele está aqui na minha guia de recentes. Se for um documento mais antigo, eu vou poder procurar ele aqui no meu Drive. Ou então também eu posso fazer o upload de um novo documento. Eu quero o meu documento de exemplo, abrir. Tá? Eu preciso obrigatoriamente criar uma categoria para ele. Isso aqui é um modelo de contrato, tá joia? E eu vou enviar ele aqui para a minha galeria de modelos. Ele vai passar a fazer parte do meu modelo, dos meus modelos. Se eu der um clique, vou fechar aqui só para a gente poder ver com mais facilidade. Se eu der um clique em cima desse documento, ele já vai carregar uma cópia dele. Por mais que ele mantenha aqui o nome, né, treinamento 1, esse arquivo já é uma cópia do meu modelo. Então, se eu clicar, se eu renomear ele para treinamento 2, não tem problema, porque eu não estou alterando o meu modelo, eu já estou alterando o meu arquivo. Se eu voltar aqui na minha página principal de documentos e alterar aqui a minha visualização para a lista, eu vou ter aqui o meu treinamento 1, meu arquivo treinamento 1, que está fixo na minha galeria de modelos, e eu já vou ter aqui o meu arquivo treinamento 2, que é o meu novo arquivo criado baseado no meu modelo que eu fiz, tá? Se eu voltar aqui na minha galeria de modelos, o meu modelo está aqui bonitinho, guardado na minha galeria de modelos do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Beleza, pessoal? Então, nós passamos aqui, fizemos um overview completo sobre os recursos e as funcionalidades que nós temos nos editores do Google. Principalmente, né, especificamente falando, do Google Documentos. O principal aqui, o principal recurso é saber como que eu faço para poder pegar um arquivo lá do meu Word e convertê-lo num arquivo de documentos Google. Ou então, editar esse meu arquivo em DocX para que ele não perca as propriedades de um arquivo do Word e eu possa enviá-lo ou manter aí esse compartilhamento com outras pessoas num formato de documentos do Word. Tudo o que nós temos aqui é válido tanto para o Google Planilhas, posso vir aqui, botão direito, planilhas do Google, eu posso criar uma planilha nova ou em base em um modelo, a mesma coisa, vou criar uma planilha em branco. Essa planilha, ela vai vir como sem título, então eu posso dar um nome para ela aqui, planilha 1, planilha 1, tá? E aí eu vou ter os mesmos ícones, os mesmos recursos, claro, né? Alguns itens são específicos para planilhas, outros itens são específicos para documentos, tá joia? Mas sempre aqui o meu botão de versões anteriores, de comentários, de transmitir diretamente para uma live, para uma reunião no Meet, essa planilha, eu posso compartilhar ela com quem eu quiser, tá? De diferente, pessoal, eu gostaria aqui de mostrar para vocês no meu menu Arquivo, sempre que vocês forem, principalmente aí no primeiro acesso de vocês, essa informação, na verdade, ela fica salva. Quando vocês abrirem um Google Planilhas pela primeira vez, cliquem aqui na opção de configurações, tá bom? Para que vocês possam personalizar algumas informações importantes, como localidade, tá? E isso, como aqui fala, vai afetar detalhes de formatação, data, moeda, porque cada localidade tem uma moeda, tem uma formatação de data diferente, e o fuso horário também,
tá bom? O fuso horário aqui da cidade, para que caso vocês venham fazer algum cálculo ou alguma função mais avançada, isso não afete a planilha de vocês. Se já estiver no Brasil, melhor, ótimo, ok, é só salvar aqui as definições, ele vai carregar, mas qualquer função que vocês forem usar, eu quero que essa linha aqui, essa coluna, perdão, ela fique formatada em moeda. Então ele já vai dar aqui a moeda em reais, tá bom? Eu quero eu quero formatar por data, tá? Então a formatação aqui de data ele já vai me mostrar um modelo no padrão brasileiro, hora da mesma forma, né? Nós usamos aqui um modelo de 24 horas. Então, além aqui desses recursos padrão que vocês têm na edição de planilhas, tá? Vocês vão ter aqui também na guia de inserir a caixa de seleção que nós não temos lá nos documentos, que é bem interessante, tá? Além da lista suspensa e dos ícones inteligentes que nós já temos lá no, nos documentos, nós temos aqui também a caixa de seleção, tá? Então, eu posso aqui criar várias caixas de seleção, né? E posso ter aqui item 1, item 2, item 3. E aqui só para ilustrar aqui para a gente, eu posso ir marcando aqui as caixas de seleção de maneira muito simples, muito prática, dentro aqui do meu Google Planilhas, tá bom? Se eu quiser importar uma planilha, eu tenho aqui uma planilha, mesma coisa, no meu pacote Office, né? Um gráfico de Gantt aqui, tá? Eu precisar importar esse gráfico de Gantt para dentro do meu Google Planilhas, mesma coisa, arquivo, eu vou importar, eu vou fazer um upload do meu computador, ok? Exemplo treinamento também, eu vou importar, legal, eu quero importar os mesmos dados, quero criar uma planilha nova. Ok, arquivo importado, eu vou abrir a minha planilha. Vocês vão ver que ele também vai preservar as mesmas funções, o mesmo layout visual que eu tinha lá dentro do meu Excel. Então, tudo muito preciso, tudo muito próximo, tudo muito dentro da realidade que eu tinha lá no meu Excel. Se eu vir aqui, semana da exibição, ele vai alterar aqui a minha semana com as mesmas configurações que eu tinha lá no Excel. Tá bom, pessoal? Então é isso. Os documentos, os editores do Google, eles vão permitir que vocês editem arquivos, planilhas, apresentações de maneira muito simples, vão permitir que vocês compartilhem e trabalhem de forma colaborativa, tá? Uma vez que a pessoa acesse esse link dessa planilha, vocês vão conseguir trabalhar colaborativamente, tá? Vai aparecer aqui ao lado das versões anteriores aqui, do histórico de versões, vai aparecer o ícone da pessoa que está trabalhando em tempo real com você e vocês vão conseguir saber que aquela pessoa está trabalhando na mesma planilha e vai ficar aqui uma marcação, né, da onde, em qual célula que a pessoa está editando nesse momento, tá bom? Em relação aos editores do Google, é isso. Nós temos aqui uma visualização muito parecida entre eles, tá joia? E aí, no Google Apresentações, nós vamos ter a mesma coisa, o mesmo layout, a mesma dinâmica, tá joia? Claro, mais uma vez, com os recursos de cada ferramenta, né? Slides, eu vou ter slides, aqui nas planilhas eu vou ter fórmulas, tá bom? Mas todos com uma mesma identidade visual, todos com os mesmos recursos, com os recursos posicionados nos mesmos locais, para facilitar aí essa adoção por parte de vocês. Beleza, pessoal? Dessa forma nós encerramos aqui o segundo módulo e agora nós vamos partir para o nosso terceiro módulo, que é o módulo final, né, do nosso treinamento, onde nós vamos falar aqui sobre o Google Agenda e vamos falar também um pouquinho sobre segurança no Google Workspace. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até mais.